O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, presentes aqui em nossa Basílica Santuário, a casa de Deus, a casa da Rainha da Amazônia. Meus irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão pelos meios católicos da nossa arquidiocese e da nossa paróquia Basílica Santuário. Vivemos ontem a abertura solene do tempo quaresmal. Aos nossos olhos, a ideia, a realidade, a materialidade das cinzas chamam muito a atenção, assim como a palavra que o ministro diz ao colocar a cinza sobre as nossas cabeças: converte-te e acredita no Evangelho. Tem também uma outra frase que o ministro pode dizer igualmente: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Todo tempo é tempo de fazermos a revisão da nossa caminhada. Aliás, isso é próprio dos racionais, é próprio das pessoas inteligentes, fazerem a revisão das coisas. O bobo é que vai levando as coisas, como dizem as pessoas simples, na barriga, não é? De qualquer jeito. Não. A pessoa atenta, ela presta atenção, ela considera, ela analisa e ela tira conclusões. Pois bem, podemos fazer isso sempre. Aliás, é preciso fazer atentamente, pensar as coisas sempre. Mas Deus nos concede um tempo especial para isso. Não é à toa que a Quaresma é chamado de tempo favorável. Usando as palavras do apóstolo São Paulo, eis o tempo favorável, tempo da conversão. Pois bem, no segundo dia desse tempo favorável, que é hoje, a palavra de Deus nos coloca diante do objeto, do mistério que nós celebramos na Quaresma, que depois entramos pela Semana Santa, as mais santas das semanas, e que depois vamos varar por todo o tempo da Páscoa, até Pentecostes. Aí nós somamos quase 95 dias.
entre a Quaresma, que é mais de 40 dias, a Semana Santa, vai dar quase uns 100 dias. E hoje a liturgia já nos dá a súmula, resumo do que nós vamos tratar. Deus dê a todos os seus ministros, pregadores da palavra, Deus me conceda a mim também a graça, a luz de poder ajudar nesse sentido, ajudar a pregar a palavra de Deus nesse tempo quaresmal e de podermos explicitar, pois, o resumo que hoje nós temos no Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Desde o início da Igreja, a comunidade cristã chamou a esse miolo, a esse resumo, a essa suma de querigma. O que é o querigma? Esta palavra grega quer dizer exatamente núcleo, o miolo, e até dizer miolo principal é uma redundância, é o caroço, é o centro, é o fundamento da nossa fé cristã. Jesus Cristo, encarnado, nascido de Maria Virgem, crescido, tendo pregado o Evangelho, foi morto, mas está ressuscitado na força do Espírito Santo. Este é o querigma. É o desmembramento disso, é a explicação disso que ocupou os apóstolos nas suas andanças, nas pregações que eles realizaram, nas conquistas evangelizadoras que eles empreenderam, cada um numa região do mundo, e também por esse miolo eles morreram. Todos foram martirizados, com a exceção do Judas, que suicidou-se, e de São João Evangelista, porque era puro de coração. E por isso a misericórdia de Deus o poupou do martírio. Todos os outros morreram derramando seu sangue para solidificar na terra o nome e o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, morto e ressuscitado, é o núcleo da fé, o querigma. E isso Jesus anuncia a todos, anuncia aos seus discípulos. E logo em seguida, ele fala sobre a condição para que um discípulo viva isso, assimile isso, pregue isso. É de carregar a própria cruz. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Porque a finalidade do discípulo não é a de levar adiante uma palavra própria, uma mensagem própria, um achismo, ou seja, eu acho, ou eu penso, no meu ponto de vista. O discípulo não pode ter, assim, essa liberdade. Se ele é discípulo,
ele assimila o ensinamento, a doutrina de alguém, e esta doutrina, sobretudo porque transmitida por um divino mestre, ela deve ser assimilada, deve ser vivida e deve ser levada adiante na perfeição com que ele a recebeu. Aqui está então, meus irmãos e irmãs, todo o programa da Quaresma. Nós assimilarmos o pensamento de Deus, os valores de Deus, os valores do Evangelho, podermos encarnar isso em nossa vida pessoal, em nossa existência, e podermos também propagar, porque a obra da evangelização é íncita na missão do discípulo, ou seja, o discípulo precisa e deve fazer também a obra da divulgação. A nossa igreja no Brasil, ela diz que a reflexão do mistério quaresmal, mistério do querigma, esse núcleo da fé, deve estar acoplado à consideração de algum aspecto da realidade da nossa vida nacional. Geralmente devemos nos voltar para considerar algum problema que aflige as pessoas e que precisa ser redimido, precisa ser sanado. Nesse ano, pois, a campanha da fraternidade nos fala, nos aponta, nos faz refletir, denunciar, tomar iniciativas a respeito do grave problema do tráfico humano. E a bem da verdade, nós temos que reconhecer que esse problema não é só do Brasil. Como tantos outros problemas não são só nossos. É um problema no mundo inteiro. As várias formas de comercialização do corpo humano, naquelas formas mais conhecidas, como também naquelas mais ocultas. As formas mais conhecidas são a prostituição, o engano que se faz de rapazes e de moças, que se leva por aí para fora, os bobos vão na conversa fiada, estão em situação muito crítica e aceitam, com promessas de mundos e fundos, e quando se percebem, estão encarcerados, estão devendo, não sabem nem usar a bússola, não sabem nem o caminho para que direção fica o Brasil, fica a casa dos seus familiares, completamente dominados por uma situação que justamente os faz viverem essa dificuldade. E isso para enriquecerem aqueles que promovem a prostituição nos seus vários aspectos. Tem filmes, tem novelas, tem livros que falam destas realidades. Assim também como a comercialização de crianças, a venda de crianças com formas de adoções ilegais, que faz com que depois também salte fora esse grave problema. Sem contar dos órgãos humanos, em que se estraçalha uma pessoa para vender no isopor os órgãos da criança, do jovem, ou mesmo da pessoa adulta. É uma comercialização que se faz. E são tantos os outros tipos, eu estou só dizendo alguns problemas assim, para a gente se lembrar do que de fato trata o tema da campanha da fraternidade. É claro que Deus não quer estas coisas, porque o corpo humano é templo do Espírito Santo, é coisa sagrada. Foi lavado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem contar o sofrimento para as próprias pessoas, tem também os sofrimentos dos pais, das famílias e das comunidades que veem, pois, pessoas do seu seio viverem esse tipo de experiência
desgraçada. Pois é, meus irmãos e irmãs, nós temos muito que refletir, o que meditar nesse tempo quaresmal. E nós precisamos ser ajudados. Tomara que nos ajude também as pregações que ouvimos pelas nossas TVs católicas. Tomara que nos ajude a liturgia diária, ou Deus conosco, que traz já todos os dias separados as leituras do dia. E uma proposta muito interessante, que pode nos ajudar muito, é seguir o retiro popular proposto pelo nosso arcebispo, neste livro que podemos encontrar nas livrarias católicas e que nos apresenta uma proposta de reflexão para todo o tempo quaresmal. As 4 semanas do tempo da Quaresma, a Semana Santa, a Via Sacra, o Rosário e as liturgias das horas que nós podemos encontrar. E tem como tema central a palavra de Jesus dita a Zaqueu: desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou jantar na tua casa, porque hoje a salvação entrou nesta casa. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. É esse o tema do livro do nosso arcebispo. A salvação entrou nesta casa, a festa da misericórdia. Eu quero ter a oportunidade, meus irmãos e irmãs, de algumas vezes poder também fazer a reflexão contida aqui, feita pelo nosso pastor, fazê-la neste microfone, quando celebrar a Santa Missa, a fim de podermos nos reabastecer, nos encher das coisas divinas, porque para darmos conta de tantas coisas ruins que acontecem perto de nós, até mesmo dentro de nós, nós precisamos combater com a palavra de Deus. Eu desejo para vocês todos que possam ter uma santa e uma abençoada Quaresma. Agora, cada um deve dar passos, cada um deve fazer a sua parte. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vêm por acréscimo. Vamos confiar, vamos acreditar nesta palavra de Deus. Um instante de silêncio para que a gente possa interiorizar alguma coisa de tudo isso.